Participação da economista e vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, Codevate, a Cíntia Agostini, para falar sobre o aumento do pedágio da 386, BR-386, previsto para a próxima segunda-feira. Bom dia, Cíntia. Complicado, né? A gente só fala em aumento, aumento e mais aumento, e como ajustar o orçamento e tudo mais, mas é preciso falar sobre esse assunto. Bom dia, tudo bem, Cíntia? Bom dia, Rita, Nicolas, a Bom todos dia, os Cíntia. demais ouvintes da Rádio Independente. É um prazer conversar com vocês. Sabe, Rita, que nessa semana, numa turma minha de sala de aula, inclusive a gente falava sobre isso, né? Uma discussão sobre as notícias macroeconômicas, né? Tudo que está acontecendo no Brasil. E eu dizia, tá bom, gente, quando é que a gente vai trazer notícia boa para nós todos aqui, né? E quais são as perspectivas? Lá pelas tantas, a gente conseguiu conversar sobre boas perspectivas ou algumas alternativas. Mas não tem sido simples. A gente imaginava que este ano, né, de 2022, nós conseguiríamos dar conta de uma nova dinâmica econômica e uma retomada no Brasil, mas ninguém contava aí com uma guerra que vai nos afetar, com questões internas, sim, que a gente ainda está vivendo várias delas. Por exemplo, os problemas climáticos, eles vêm trazendo ainda consequências para todos nós. E, obviamente, né, quando nós olhamos um possível revés da pandemia lá na China, também já nos impactando em alguns países da Europa. Mas falando especificamente sobre esse tema que nós nos propusemos a discutir hoje, quando nós olhamos para estes contratos de concessão e quando nós pensamos a partir do aumento de preços, a gente chama isso de preços administrados, ou seja, tem um contrato entre uma empresa que foi concedido para essa empresa a administração da rodovia e nesse contrato se prevê aumentos. Nessas condições. E eles estão baseados no quê? No IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação. Quando a CCR ganhou a concessão, começou lá com a proposta inicial a 4,40, depois foi ajustado 4,60 quando iniciou a cobrança, aí ela teve um primeiro reajuste, foi a 4,70 e agora a 5,20. E por que este valor e em que condições? É baseado no índice de inflação que a gente já vem conversando aqui com os nossos ouvintes, ou seja, a inflação do ano passado oficial foi mais de 10%. E é esse valor que está repassado aqui na tarifa. O que acontece é de que a nossa renda não reajustou nas mesmas condições, da maior parte das pessoas e das famílias, de que a nossa inflação, né, em alguns casos, é muito maior que isso, e mais um item que vai impactar na nossa vida, que é o pedágio, principalmente para quem circula, para quem transporta, isso vai ser um custo maior, porque quem transporta vai ter que repassá-la pelas tantas, isso no custo da mercadoria. Especificamente, esse reajuste previsto para a concessionária, ele é baseado, então, nesse índice que é o IPCA, e ele pode sofrer diminuições caso ela não cumpra os critérios contratuais. Então, se a empresa não fizer aquilo que ela tem por fazer naquele ano, isso vai tendo um redutor, quer dizer, um valor a menor. Como ela cumpriu, a NTT, que é a agência nacional, ou seja, quem regula esse contrato, autoriza o reajuste. Mas na vida, né, na vida de cada um de nós, a gente sabe o quanto isso impacta, e num momento como esse, como vai impactar diretamente para quem paga e indiretamente, porque vai ser repassado para o custo daquilo que a gente consome. Bom, Cíntia, é uma situação que a gente vive de aumentos que são, na verdade, reajustes. Isso impacta no IPTU, impacta em uma série de outros tributos que a gente acaba tendo que pagar em função da inflação estar elevada. Quando a inflação está elevada, ela traz como reflexo esses aumentos que são isonômicos para todas as áreas da nossa vida, mas de outro lado, para aqueles que trabalham e têm a condição de olhar para a renda fixa, aí também essa inflação ela pode trazer alguns benefícios com a taxa Selic também acima dos 11%. Qual que é o cenário que se vislumbra para esse ano em relação ao índice inflacionário e em relação a todo esse cenário? Sempre é, né, Nicolas, de que lado da mesa que eu estou, né? Depende do lado da mesa que eu estou, uma informação ou um dado que para um pode ser negativo, para outro positivo,
onde a gente vê um problema de um lado, a gente vê oportunidade de outro, que é um pouco do que tu trazes. Esse ano saiu, de novo, a previsão da inflação desse ano. A gente contava que até metade do ano isso estaria melhor estabilizado, mas a gente já está falando de uma previsão que chega próximo aos 6%, 5,90% até o final do ano. Isso o cenário de hoje, né? A fotografia que nós temos hoje, a depender de tudo que vai acontecer. Mas o mais interessante, né? A taxa Selic passando de 11%, quase em 12% nesse momento, e uma previsão de chegar quase em 13% no final desse ano. E essa taxa já está condicionada para a inflação do ano que vem. Por quê? Porque até ela chegar realmente a ter um efeito na sociedade, ela leva um tempo, uns 6 meses até a taxa realmente fazer esse movimento de tirar dinheiro da economia. Ou seja, o Banco Central já está olhando 2023 e não está mais nem olhando 2022. Isso não é bom, porque este ano vai ser ainda um ano que nós vamos estar falando aí de aumento de preços nas condições que a gente está vendo e um cenário que nesse momento já se fala de 6% de inflação até o final do ano. Tá certo, Cíntia. Muito obrigada. A gente espera poder, né, falar de boas perspectivas e tudo mais. Mas também temos que falar da realidade, né? A gente tem que estar preparado e observando. E é isso, faz parte da vida, né? Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço e, assim, a realidade nos mostra também como nós podemos nos planejar e é nessas condições que a gente tem que trabalhar. Obrigada, bom dia a todos e fiquem bem. Muito bem, muito obrigado a Cíntia Agostini, é economista, vice-presidente do Codevate, troca ideias conosco nas quintas-feiras no quadro Direto ao Ponto. É importante a gente olhar para a questão da inflação de forma global e não como apenas uma causa para o aumento de preços. É muito complexa toda a